Graça e paz, meus irmãos amados, alegria podermos estar juntos nessa noite, uma alegria de fato, né, como nosso irmão acabou de dizer, alegria de podermos, diante do Senhor, estarmos juntos, perseverantes, um grande desafio, nós estávamos há pouco tendo comunhão sobre essas questões de andar juntos, não é uma tarefa fácil, não é? Mas desde a tipologia nós observamos que o mandamento e a orientação do Senhor é para que fizéssemos juntos, sempre fizéssemos juntos. Perseverar sozinho não é muito difícil. Difícil é chegar em algum lugar perseverando sozinho. Mas perseverando juntos, como diz a palavra, né? Perseveravam, proscarterontes, diz que se mantinham assiduamente, estavam assíduos, estavam perseverantes dentro de um mesmo propósito. Uma alegria poder ver os irmãos novamente. Não sei se aí atrás ouve. O pregador é fraco, a voz é difícil, né? Mas vamos... Me ouve bem aí atrás? Consegue ouvir, irmão? Amém. Desde o momento em que começamos a ter comunhão sobre a possibilidade de estarmos juntos, comecei a meditar em alguns pontos das Escrituras e confesso que fiquei em dúvida sobre algumas questões, não ficaram claras para mim as coisas. Mas a partir do momento em que tivemos um tempo de comunhão e uma pequena oração hoje à tarde, acredito que o Senhor colocou uma pequena palavra no meu coração e eu penso que é isso que nós vamos partilhar, confiando nele, nossa expectativa está nele, né? As nossas expectativas estão postas nele, nós não podemos fazer nada sem ele, não é? Não há edificação se ele não edifica, não há nenhuma condição em nós de fazermos alguma coisa ou dar alguma coisa para alguém, isso vem dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos procurar ser objetivo naquilo que vamos tocar nessa noite, não é por causa do nosso tempo, mas com a ajuda do Senhor que Ele possa realmente, o seu Espírito, tão somente, possa nos ajudar. Vamos então a Efésios, capítulo... Efésios capítulo 1. Vamos buscar, com a ajuda do Senhor, sermos bastante pragmáticos naquilo que vamos falar essa noite. Vamos buscar, de todas as formas, com a ajuda dele, não darmos muitas voltas, né, mas sermos pontuais naquilo que desejamos compartilhar. Uma das coisas mais, principalmente o tempo que nós vivemos, uma das coisas mais difíceis de encontrarmos é uma palavra entre o povo de Deus chamada maturidade. Maturidade, nós temos observado que todo o trabalho do Senhor para conosco é para gerarmos maturidade. Maturidade traz um equilíbrio à vida cristã. As pessoas que são maduras, elas conseguem ver as coisas com um olhar diferente. Diz que o espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Quando você encontra uma pessoa espiritual de fato, dificilmente você consegue discernir quem é essa pessoa. Você estranha a maneira dela agir, você estranha a maneira dela falar, dela se comportar. Muitas vezes essa pessoa é até mal compreendida, simplesmente pelo fato dela ser uma pessoa madura. O fato de não conseguirmos identificar essa pessoa é simplesmente jaz no problema de que nós não temos a condição, o nível espiritual para alcançar aquilo que essa pessoa vive, aquilo que essa pessoa pratica. Mas nós vamos observar na Bíblia, esse é um tema que um dia a gente poderia, de forma mais pontual, observar, que as Escrituras trazem o que o grego chama de alités, que é a palavra traduzida ao português verdade, ele apresenta assim como uma balança, quando a gente vê a palavra justiça. O alités de Deus é uma espécie de balança, a verdade de Deus é uma balança, assim como justiça. E o que significa essa balança? Significa que na obra de Deus você sempre vai ver aspectos diferentes da mesma verdade. Quando nós não conseguimos enxergar isso, principalmente no início da caminhada cristã, e às vezes esse início pode ser 20, 30 anos, pode ser 2, 3, depende da maneira como o Senhor avança nesse processo de maturidade conosco, nos fazendo conhecer os diversos lados, principalmente
quando a gente começa a passar, a viver algumas situações negativas, né? Às vezes nós não gostaríamos de viver nenhuma situação negativa. Quem sabe pudéssemos ouvir uma boa palavra, né? Levar isso para casa e no dia seguinte estávamos vivendo isso de vento a popa. Isso não funciona dessa forma. Existem guerras, existem batalhas, né? Existem muitas situações aí. A formação de um caráter cristão não é uma coisa feita da noite para o dia. Quando você vê um servo de Deus que serve o Senhor, por exemplo, há 30, 40, 50 anos, é muito tempo, irmão. Deus, para fazer um servo de 50 anos, talvez dure mais do que 100 na nossa cronologia. É difícil você ver pessoas que perseveram até o fim. Né? Nós vemos hoje muito mais dentro da cristandade pessoas que começam a perseverar numa história, daqui a pouco passam a perseverar em outra, daqui a pouco mudam para uma outra coisa. Ou seja, elas não são fiéis ao depósito que lhes foi confiado. Né? Elas simplesmente, mas não fazem isso por malignidade, simplesmente pelo fato dessa balança ainda não ser algo tão claro para elas, ser tão claro para nós. Então, os aspectos diferentes da vida cristã, por exemplo, quando você observa a história da teologia, a história da igreja, você vai observar que tiveram muitos deslizes, muitos tomaram um caminho, outros tomaram outro caminho, e você vai observar que essas foram ênfases em determinadas verdades, não é? Foram ênfases em determinadas verdades. A questão é que o que equilibra a verdade é uma haste central, que inclusive aparece na menorá, nos braços do candeeiro. Então você vê braços para um lado, 6 braços, né? 3 para um lado, 3 para o outro, e uma cana central. Aquela cana central é que faz a ligação dos braços, é que equilibra o candeeiro, que é um tipo da igreja. Então sempre Cristo é o ponto de equilíbrio exato para a igreja. Para que a igreja tenha uma vida madura e equilibrada, essa cana central vai precisar ser muito bem, pela instrumentalidade do Espírito Santo, ser trabalhada em nós. Nós dificilmente vamos conseguir êxito na vida cristã se o ministério do Espírito não trabalhar de forma eficaz esse ponto central da nossa comunhão. Nós somos pessoas muito diferentes, né? Até os casados que aqui estão, se você olhar um para o outro, ele é diferente de você. As impressões digitais são diferentes, maneira de tratos, tudo é muito diferente, não é? Mas o que de fato une esses casais? Não é o próprio Senhor que está na vida deles? Então, assim também é na vida da igreja. O Senhor precisa nos ensinar coisas, coloco isso entre aspas, o Senhor precisa nos ensinar coisas diferentes. O diferente necessariamente não é errado, ele pode ser errado para o meu nível de crescimento, entende? Então vamos voltar ao mesmo ponto. Às vezes alguém tem algum tipo de manifestação no seu dom que é diferente do meu, e eu encontro dificuldade de receber isso. Por quê? Porque ele é diferente daquilo que eu faço. Mas Deus ama a diversidade. Deus estabeleceu a diversidade. O corpo é uma diversidade de membros, não é? Se você tiver vários membros fazendo a mesma coisa, você não tem o corpo. Você tem a mesma característica de uma verdade, mas é um alicerce que não está equilibrado. Você tem mais peso de um lado do que do outro. Então, se você estuda a história da igreja, você vai ver isso amplamente. Isso está amplamente difundido na história da teologia cristã. Você vê irmãos, por exemplo, que seguem linhas mais ortodoxas, né, e não acreditam nos dons espirituais. Você vê que já tem irmãos que acreditam nos dons espirituais, mas também não tem dificuldade em entender outras coisas. Então você vai encontrando pares na Bíblia, como por exemplo, Jesus certa vez diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele está colocando um par, esse é um alicerce, é uma única verdade que ele está apresentando 2 aspectos. Qual é o lado dessa verdade aqui? Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Então vamos criar uma igreja onde a gente só aprende as Escrituras, mas esquece o poder de Deus. Mas então vamos fazer uma ênfase diferente, né? Nós precisamos do poder de Deus, então você dá uma ênfase ao poder de Deus, mas deixa as Escrituras. E o que de fato nós precisamos? Dessa cana central. E o que é a cana central? Cristo. É esse o ministério que nos traz equilíbrio para viver a vida cristã normal, não é? A obra do Espírito Santo, por isso que você vai observar, antes do Senhor Jesus sair dessa terra, ele dá orientações específicas aos discípulos, ele fala de um outro consolador, ele fala de alguém que seguiria o trabalho, que daria prosseguimento, e é exatamente o que aconteceu. O Espírito Santo ele não vem à parte de Cristo,
ele vem na mesma sequência, porque o Espírito Santo sabe, e se nós tivermos a mente do Espírito também, nós vamos saber que tudo Deus colocou numa grande mesa. O que a igreja tem é uma grande mesa que foi posta, com variedades de alimentos. E nós poderíamos perguntar, irmão, o que devemos comer? Eu, por exemplo, por conta de algumas restrições, já não posso mais comer carboidrato, só comia queijo. Fiz uma viagem, comi queijo à beça. Quando voltei dessa viagem, lá em Patos de Minas, fui ao médico e olhei, o exame estava alterado. Mas por quê? Porque você está comendo queijo. Não, queijo também não pode. Então agora é só proteína e gordura. Então, naturalmente, eu preciso suplementar com sais, com vitaminas, porque senão eu vou ter problema na saúde. A saúde precisa de tudo. Assim como a igreja, para ter uma vida equilibrada, ela precisa de tudo. Tudo que é de Cristo, nós precisamos estar abertos e fechados completamente para tudo aquilo que não é. Quando eu falo de Cristo, eu incluo a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, nós vamos olhar alguns aspectos dessa palavra tão importante. Irmãos, isso dava uma conferência de muitos dias, para muitos de nós falarmos juntos. Temos comunhão sobre a importância de uma igreja onde ela tem como cana central a operação do próprio Filho de Deus. É o Filho de Deus que está ali no aspecto central, no aspecto de fazer a ligação, com a ideia, de fazer a ligação entre os braços, né? Você tem pessoas, por exemplo, que são muito quietas, você tem pessoas que são mais agitadas, você tem todo tipo, não só de caráter, mas também de personalidade, que são coisas diferentes. O caráter Deus trabalha, a personalidade não, a personalidade é você vai ser você. Você não pode ser outra pessoa, você é você. E o que Deus deu e repartiu a você é para você. Amém? O que Deus trabalha é a questão do nosso caráter, do nosso comportamento. Isso é uma coisa que vai sendo trabalhada ao longo dos anos. O Senhor vai fazendo isso de uma forma maravilhosa, né? Então, se nós olharmos Efésios, nós vamos observar capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Ele no versículo 3 é um texto bastante conhecido dos meus irmãos. Ele fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então está falando que são bênçãos espirituais e são nos lugares celestiais. Nesse texto não entra Ferrari, não entra nada disso. São questões espirituais que nós somos abençoados. Outros textos mostram bênçãos de outros níveis. Esse aqui não. Esse aqui está falando de algo muito específico. E mais do que específico, algo que tem peso para a eternidade. Amém? O que nós ganhamos da parte de Deus, da obra de Deus em Cristo, tem peso eterno. O que você e eu conseguimos aqui nessa terra, etc., tudo isso vai ficar para aí, né? Para ser dividido os despojos, para quem ficar por aí. Mas o que Deus fez em Cristo na sua vida, isso tem peso para a eternidade. Então, ele diz no versículo 4, como também nos elegeu nele, e aí nós observamos que essa eleição virou-se uma grande discussão na história da igreja, porque nós sabemos sim, está escrito aqui que somos eleitos, mas não só eleitos, eleitos nele. A eleição é em Cristo. Não é uma eleição sem Cristo, é uma eleição em Cristo. E aí entra toda aquela questão do hipercalvinismo supralapsário, infralapsário, são as guerras da história da igreja, porque é como a questão do pão, que os irmãos já ouviram sobre a questão da substanciação. Começou uma briga para saber se aquilo era pão, se aquilo era carne do Senhor mesmo que estava se comendo, e se era o sangue mesmo ou não, ou se era uma representação. O Senhor apenas queria mostrar uma realidade espiritual e as pessoas na história da igreja brigaram por causa de farinha. Então, às vezes os nossos problemas são esses, porque por faltar um nível de crescimento e de maturidade, nós vamos brigar por farinha, quando o Senhor não está falando de farinha. O Senhor está falando de realidade espiritual. Nós vamos observar que isso é o que queima o meu coração. Deus trabalha para que a gente alcance diante dele níveis de maturidade. Quando você começa a amadurecer, irmão e irmã, você começa a entender o Senhor como ninguém entende. As suas experiências mudam, os níveis mudam diante de Deus. Eu não sou esse irmão que vos fala, mas eu tive a oportunidade de andar com um e outro que tinha essa experiência. Vocês não têm ideia. Você viaja
e tudo é muito da tua estatura. Você viaja com um irmão desse. Eu só não consegui ver o diabo de frente, mas eu vi muita coisa, irmão. Muita coisa, potestade inteira de trevas, assim, quase que visível para parar o que estava fazendo. Eu falo assim, o Senhor está... Né? Eu lembro até de uma dessas histórias, um desses episódios, que um irmão viu um desses irmãos a primeira vez e viu uma mala na mão dele. Ele falou assim, irmão, estou vendo uma mala na sua mão. Né? E aquele irmão não conhecia esse irmão, mas nós conhecíamos, e nós entendíamos que esse irmão tinha um encargo da parte do Senhor, e era essa mala que permanecia na mão dele direto por onde andasse. Dificilmente você tinha liberdade de fazer alguma coisa. Você queria segurar aquela mala, né? Ficava de olho qual era a maneira de segurar aquela mala. Mas você não tinha liberdade nenhuma de avançar à frente, não do irmão em si, mas daquele testemunho que o Espírito Santo dava daquele irmão. Então, quando você começa a observar e você fala, de fato, à medida que amadurecemos, é à medida que damos mais fruto, é à medida que mais compreendemos o Senhor, é à medida que servimos melhor, é à medida que entendemos o que está acontecendo, começamos com sensores de facilidade de compreensão espiritual ativados que nunca tivemos antes. Então, sempre, tudo que está acontecendo na nossa vida, amados, está acontecendo debaixo do controle de Deus, para que Ele alcance esse nível de maturidade. Não tenha dúvida, a vida cristã ela não tem apenas um aspecto administrativo, nunca teve. Ela é puramente espiritual. É os céus sendo reproduzidos na terra. É óbvio que você precisa trabalhar, você precisa cuidar da sua família, tudo isso faz parte. Mas são realidades, é um crente que anda na terra, mas que tem a mente no espírito, não é? É um crente que anda na terra, ele se move dentro das circunstâncias sociais, mas a vida dele essencial não está na terra. Lembra quando Paulo escreve aos Tessalonicenses e fala a igreja de Deus que está em Tessalônica? Ele mostra uma igreja que se move em dois lugares ao mesmo tempo. Ela se move em Deus e por isso há um bom testemunho em Tessalônica. Não há como, irmãos, de forma alguma, se nós não voltarmos para esse ponto, entendermos esse trabalhar do Senhor, nos envolvermos nisso, mais do que o próprio serviço. Irmão, pouco ou quase nada tem o nosso serviço, quando a sua fonte não é o próprio Senhor. E para a fonte ser o próprio Senhor, nós precisamos ir para diante dele. Nós não sabemos como fazer. Paulo fala aqui em Efésios, que são obras aqui no capítulo 2, que ele preparou antes da fundação do mundo. Eu não estava lá antes da fundação do mundo, eu sou bem recente, por sinal, sou bastante jovem. Nós nem estávamos lá para testemunharmos disso. Aquilo que Deus precisa fazer entre nós, para que de fato haja um testemunho, precisa ser Ele mesmo. Precisa ser o seu Espírito. Precisa ser a sua palavra. Nós estamos numa comunhão onde muitos irmãos aqui têm procurado servir o Senhor. Não existe nenhum tipo de serviço legítimo ao Senhor, se ele não começar na fonte. O Senhor tem que te falar de fato o que você precisa fazer. E quando Ele falar para você o que você precisa fazer, você precisa orar novamente e falar, Senhor, quando devo fazer? E de que maneira devo fazer? Precisa haver uma dependência, não é? Para que o tempo, o momento, a hora e a ferramenta adequada seja utilizada. Amém, meus irmãos? Vamos entrar aqui, então, em Efésios, quando ele segue dizendo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, agora ele mostra um aspecto de eleição antes da fundação do mundo, vamos continuar aqui até o verso 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que, esse é um estilo do ministério paulino. Se você observar as cartas de Paulo, é um estilo dele, para que, ele fala, é como se perguntasse, e quando ele lança o para que, ele vai dar a explicação do para que. E o para que fomos eleitos em Cristo, segue Paulo, pelo Espírito Santo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E em amor, diz a outra tradução, nos predestinou. Mas ainda antes diz, santos e irrepreensíveis diante dele, santos e irrepreensíveis diante dele. O que deve ser de fato santidade? Irrepreensibilidade. Às vezes as pessoas pensam que ser irrepreensível é não pecar. Não é isso, irmão. Ser uma pessoa irrepreensível, até isso é uma das características dos presbíteros, né?
Está escrito lá que sejam irrepreensíveis, não é que não pequem. Vou dar um exemplo dessa palavra para você. Digamos que eu cometo algum erro. E aí, algum irmão sente então a necessidade de me corrigir. Antes que ele venha me corrigir, eu vou até ele. E digo, irmão, eu estou equivocado. Eu cometi um erro, eu te peço perdão. A palavra é, eu preciso ainda ser corrigido? A pergunta é, preciso ser corrigido? Por que não? Porque já houve correção. Isso é ser irrepreensível. Ser irrepreensível não é errar, não errar. Todos erram. Só existe um homem nessa terra que foi irrepreensível nesse sentido que nós estamos pensando. Né? Ele nunca errou. Mas todos nós erramos e erramos sucessivas vezes. Não é isso? Mas antes, se pudermos errar e imediatamente diante do Senhor nos arrependermos do nosso erro, então isso é uma característica de alguém irrepreensível. E ele segue... Caridade, ele fala de irrepreensíveis diante dele em amor, que fomos santos. Isso tudo ele está falando de uma única coisa: maturidade. Olha o que ele segue dizendo. E nos deu um destino, porque por nos conhecer antes mesmo de existirmos, como na sua presciência, ele conhece não somente tudo, mas conhece a si mesmo e pode produzir uma imagem que é igual a si mesmo, que é o caso do Filho. É uma imagem produzida do Deus que se autoconhece. Nós não nos conhecemos, né? Nós achamos que somos uma coisa, mas daqui a pouco achamos que somos outra. Nós temos muitas conclusões, porque o instrumento de avaliação está danificado pelo pecado. Então a gente sempre vai se mostrar como a última Coca-Cola no deserto. Mas o Senhor não é assim. O Senhor, quando olha para si, ele gera de si uma imagem. Ou seja, ele mostra quem ele é por dentro. E aí por fora você encontra o Filho. Então quando você olha para o Filho, você então conhece o Pai. Aquilo que está dentro do Pai, e ele está numa luz inacessível, impenetrável, aquilo que não se pode ver, né, nessa pessoa, se vê na pessoa do Filho, que é a sua imagem. Mas, na sua condição de conhecer todas as coisas, ele pode nos eleger em Cristo, e por nos eleger em Cristo, e por saber que somos eleitos no tempo, nós não sabemos, nós só sabemos quando as pessoas são eleitas depois que elas creem, né? Não é assim? Tem gente que fala assim, não, eu vou casar primeiro, depois ele vai converter. Aí ele é eleito, então. Temos que ter bastante cuidado com essas coisas. A gente pode entrar em algumas coisas bem equivocadas, né? Então, quando sabemos de fato que alguém é eleito? Quando ele confessa o Senhor. Então, ele é um eleito. Sendo um eleito, Deus já o predestina antes dele nascer, porque o Senhor não precisa do tempo, o fator tempo ele não precisa. Então, antes de todas as coisas, ele já estabelece, ele conhecia a Mazinha antes da Mazinha ser, antes do pai, do avô, antes da construção do cosmos. Olha o tamanho do nosso Deus, irmão. E conhece a cada um dos milhões de seres humanos atuais e os que existirem em toda a história. Ele conhece a história de cada um dos seres humanos, com riqueza de detalhes. Esse é o nosso Deus. Então ele tem a condição também de nos dar o destino, por sermos eleitos, por ele conhecer na sua presciência, no seu conhecimento antecipado, por saber que já somos eleitos. Então ele pode lá mesmo nos dar um destino. E qual foi o destino que ele nos deu? E nos destinou ou nos predestinou para filhos por adoção de Jesus Cristo. Essa é a minha tradução. Eu não gosto muito dela porque é uma tradução, não é que eu não gosto da Bíblia. Eu não gosto dessa tradução, porque ele fala de adoção numa frase grega que não cabe adoção. Alguns irmãos fazem algumas interpretações sobre isso, eu respeito, sem problema. Isso não é questão essencial da fé para a gente arrumar problema. Mas a questão é que aqui não há adoção, a palavra é uiostesia. E a palavra uios é filho maduro, assim como tekná ou teknon é criança. Quando fala, por exemplo, aos presbíteros que eles devem ter os filhos em obediência, muitos irmãos que têm filhos com 30, 40 anos que não obedecem o pai, esse pai não consegue chegar ao presbiterato porque os irmãos falam, não, você não tem o seu filho em obediência, mas aquele é um filho? É um filho, naturalmente é um filho, mas ele não é, o texto que fala de ter os filhos em obediência, filhos ali até que não, as suas crianças. Porque se você não consegue cuidar das suas crianças, como é que você vai cuidar da igreja de Deus? Disso segue o texto. Então ele não está lançando responsabilidade sobre o filho no sentido geral, mas sobre o filho específico, é pontual. É uma criança que precisa estar sob os cuidados do pai. Se esse pai não consegue cuidar da criança,
ou da sua própria prole, dificilmente ele vai conseguir cuidar da igreja de Deus. Então, nós somos eleitos, vocês concordam? Amém? E por sermos eleitos, na eleição Deus nos predestinou. Vocês também concordam? Amém. Deus deu um destino para nós, é isso mesmo? Amém. Sim ou não? Sim. Que bom. E que destino é esse? Hã? O texto fala aqui, huios tesia, colocado na condição de, tesia, colocados como filhos maduros. É isso que Deus busca. E Deus utiliza todos os mecanismos. Se você fala assim, eu sou muito ortodoxo, eu não gosto dessa coisa de falar em língua. Às vezes a gente faz isso, não é? Claro que existe um ponto de equilíbrio. Paulo fala que aquele que fale, né, que haja intérprete, né, porque senão fale ele sozinho, porque edifica a si mesmo. Vocês já conhecem bem o texto. Ah, não, mas isso aqui é muito estranho, isso é um lugar muito estranho, não dá, eu não sou assim, irmão. A igreja não é você. A igreja não sou eu. A igreja é o corpo de Cristo. E ele tem os seus membros em particular. E para ele chegar a níveis de maturidade dentro desse corpo, ele precisa usar a cada um de nós com as suas próprias características. Você está disposto a isso? Será que nós estamos dispostos a isso? Sabe o que nós estamos de fato dispostos, irmão? Falo isso com temor e me incluo, primeiro que falo. Nós estamos dispostos a andar com aqueles que pensam igual a nós. Há uns 7, 8 anos atrás, eu fui convidado por um grupo de irmãos a andar juntos pela obra no Brasil. Não vamos entrar no detalhe do nome desses irmãos. Mas ele falou assim, irmão, nós precisamos falar a mesma coisa. Eu falei, concordo. Assim que o Espírito Santo terminar a sua obra. Eu tenho as minhas convicções e eu não vou falar o que você fala. Eu vou falar o que eu entendo e o que eu penso. Dá para você entender isso? Ou não? Não é estabelecer as vontades e as ideias do irmão Rogério, não é isso. Eu tenho as minhas ideias e até as minhas ênfases. Entende? E precisam estar bem baseadas nas Escrituras, porque senão não tem nenhum valor para o corpo de Cristo. Mas tem irmãos que têm outras ênfases. E por ser diferente da minha, entende, irmão? Eu não vou ser alguém que vou ouvir o outro lado. Lembra do equilíbrio? O equilíbrio não é peso de um lado só. O que nós precisamos aqui, irmão, no Rio de Janeiro? O ministério da palavra. É só isso que nós precisamos? Nós precisamos o que nós precisamos? Nós precisamos dos dons espirituais. Mas é só isso que precisamos. Então, esse é o desafio que nós estamos vivendo. Nós somos eleitos para um destino. E esse destino é um nível de maturidade, onde nesse nível de maturidade Cristo pode ser expressado. Cristo é expressado no corpo de Cristo. Cristo não é expressado num membro. Cristo não é expressado numa ideia. Cristo é expressado em você com uma característica, é expressado em você com outra característica. E aqui nós temos os contrapontos. Essas verdades, elas não estão antagonizadas, não é? Essas verdades, na verdade, elas convergem para um ponto, para demonstrar o quê? Que há um equilíbrio no movimentar desse corpo. E quem aparece é o cabeça, é o Senhor. Mas você fala, irmão, mas essa é uma situação, porque aqui a gente gosta de andar com as pessoas que pensam igual. Então nós temos a igreja no sentido mais essencial, mas nunca teremos a expressão dela. A expressão da igreja não é a expressão de um membro, não é a expressão de uma característica. A expressão da igreja é a expressão de Cristo. E Cristo é muito rico, irmãos, muito rico. Então nós podemos ter muitos dons, muitas habilidades entre nós. Nós podemos ter tudo. É uma grande mesa que foi posta. Eu não posso falar, irmão, eu gosto demais de chocolate. Tá bom, coma o seu chocolate, mas coma mais algumas coisinhas. Tem um jiló ali, eu sei que você não gosta muito, é amargo, mas vai te fazer bem pro fígado. Não é assim? Nós não escolhemos, colocaram umas coisas ali para a gente comer, um bebeu Coca-Cola, outro comeu não sei o quê, outro comeu, não é assim? Nós fazemos escolhas. No corpo de Cristo não há escolhas. Nós temos que receber todos dos quais Cristo está sendo repartido. Se há algo de Cristo, nós precisamos receber, senão nós não chegamos no nível de maturidade que Deus deseja. Amém? Nós não chegamos à maturidade por uma característica, nós chegamos à maturidade por um conjunto da obra do Espírito em Cristo, em nós.
Vamos ver Romanos, acho que tem uma passagem em Romanos capítulo 8 que nós podemos seguir nesse entendimento. E aí vamos desdobrando alguns pontos importantes aqui. Parece capítulo 8. Sim, fala novamente dessa questão de destino. 8:28, um texto bastante conhecido. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Preste atenção em todas essas coisas, porque às vezes nós fazemos algumas coisas e achamos que aquilo de alguma forma está contribuindo, às vezes muito negativamente, mas de certa forma também nos vai ensinar alguma lição. Sempre o Senhor vai nos ensinar alguma lição. Irmão, eu cometi um erro. Pois é. Quando o Senhor ajuda você nesse erro, você cresce um pouco mais. Às vezes, o erro é algo extremamente negativo. Ninguém quer ter experiências negativas, mas elas acontecem. Mas, irmão, nós não estamos nas mãos do diabo. Ele não vai nos jogar fora. O Senhor não vai nos jogar fora pelo erro cometido, pelo equívoco cometido. Isso vai servir, mesmo que seja algo negativo, vai servir para que algo mais de Cristo seja formado em nós. Alguma coisa ou algo mais do Senhor vai ser trabalhado em nós. Não falo isso com a intenção de dizer vamos errar deliberadamente, não é isso que eu estou falando. Mas quando é ainda nos nossos erros, na sua misericórdia, Ele pode abrir o caminho para a gente fazer de volta. E o capítulo 8, então, versículo 28 diz, sabendo, é uma palavra... essa palavra sabemos que Paulo utiliza aqui não é uma palavra de um conhecimento intelectual ou intelectualizado, né? É uma palavra do interior. Paulo sabe, isso está amarrado nas entranhas de Paulo quando ele utiliza essa palavra sabemos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu. Existe um decreto por causa da eleição e da predestinação. Eleitos em Cristo e agora destinados a ser algo. Então ele decreta, há um decreto. Não é? Quando você recebe da delegacia, espero que ninguém tenha recebido isso e nunca receba, mas um convite lá do delegado para você comparecer, você pode até comparecer ou não. É um convite. Mas quando você recebe um decreto, ou em outras palavras, quem lembra? Uma intimação, aí você precisa ir. Foi essa palavra que é utilizada aqui. Deus decretou, há um decreto, isso não pode ser mais mudado. Não é? E o que não pode ser mais mudado? O que foi decretado, irmãos? Que fomos chamados, que fomos eleitos, que fomos predestinados. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Ele está falando do mesmo contexto do que ele falara em Efésios capítulo 1, que nós acabamos de ler. Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora nós vamos entender o porquê desse assunto de sermos identificados com Cristo. É o mesmo assunto de sermos identificados com a sua imagem. Por conta de uma questão simples, porque ele ocupa o lugar central do alicerce. Ele é a parte que traz o equilíbrio de todo o corpo. Então, quanto mais nós de Cristo recebermos, não só das palavras, mas da experiência, mais equilibrados vamos nos tornando, mais maduros vamos nos tornando. Porque ele passou por um processo, lembra que a Escritura diz que ele foi obediente por aquilo que padeceu, ele chegou nesse nível de obediência como homem, não como Deus, mas como homem. Ele chegou também nesse nível. E agora, então, ele é o protótipo, ele é o padrão. Agora, a partir dele, por isso que ele não passa a ser só o unigênito, mas ele também é o primogênito. Quando ele chega a ser o primogênito? Quando muitos filhos se assemelharem ao seu filho, ao filho. Então, ele não é só apenas o unigênito, ou seja, o único gerado, mas ele também é o primeiro de uma raça que está totalmente identificada com ele. Então, primogenitura é uma coisa, e o fato dele ser unigênito é uma outra coisa. Unigênito do Pai, e se ele sempre foi unigênito, fala dele ter sido gerado, é o único gerado, por isso é o único unigênito. Né? O Espírito já não é gerado, já é exalado. São posições, subsistem de forma diferente aquela essência divina, né? No qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo participam. Mas quando fala de ser primogênito, ele está dizendo que ele é o primogênito dentre muitos irmãos, está dizendo que esses muitos irmãos são iguaizinhos a ele.
mas ele é o primeiro, ele é o protótipo. Foi dele que esses muitos irmãos foram gerados e chegaram a esse nível de maturidade. Então, na medida que a maturidade vai chegando, na mesma medida nós vamos servindo com eficiência. A eficiência do nosso serviço, amados, a eficiência do nosso trabalho está intimamente ligado ao nível de maturidade que Deus pode trabalhar em nós. Quanto mais o Senhor tiver espaço em nós para estabelecer a sua vontade, mais você e eu seremos úteis na mão dele. Esse é o padrão, se é que a gente pode dizer essa palavra, não é? Quanto mais nós nos dispomos ao Senhor. Irmãos, existem certas mentalidades que precisam mudar no nosso viver cristão. Quando Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, quando ele recebeu tantas coisas, ele falou, tem um salmo que ele fala assim, que darei eu por tantos benefícios que me tem feito o Senhor? A gente não pensa a mesma coisa? Você estava perdido no mundo, não é? A sua história tinha um final trágico, a minha também. Não havia nenhuma chance para nós. Nós estávamos lá totalmente, nós nem sabíamos que estava perdido. Você imagina isso? E estávamos perdidos. Pela graça do Senhor nós fomos salvos, fomos encontrados, não é isso? Mas vamos voltar aqui, senão eu vou dispensar, eu vou abrir. Vamos voltar aqui, por favor. Observe esse texto aqui, nós vamos ler. Versículo 30, e os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Cada palavra dessa é de extrema importância para saber aquilo que nós ganhamos da parte de Deus em Cristo. A obra que descansa nele traz todas essas características. É como se nós começássemos, para vocês entenderem, pode ser até que complique mais, é como se começássemos e já estivéssemos no final. No coração de Deus tudo já está pronto, absolutamente pronto. Ele já deu na sua cruz, no seu andar, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, no enviado do Espírito, na sua entronização, todas essas etapas, não só o Filho no seu ministério terreno, ainda no seu ministério espiritual, mas também o ministério do Espírito Santo, em todas essas etapas, nós ganhamos muitas coisas para sermos aquilo que ele diz que nós somos e ainda aquilo que ele promete que seremos. Então, nós vamos começar a ver 3 textos, por causa do nosso tempo, que fala da importância que tem e a ligação que tem o trabalhar do Senhor conosco para a maturidade, a fim de que a gente possa produzir alguma coisa para ele. Lembra que eu acabei de falar agora sobre Davi? O que darei eu por tantos benefícios que me tem feito o Senhor? Quando você crê, depois que você vem do mundo, a primeira coisa que você quer fazer é como Davi. E eu também. Nós queremos construir uma casa, né? O Senhor falou, tá bom, Davi, eu vou te mostrar as medidas dela, né? Porque o céu é o meu trono, terra é os cabelos dos meus pés, e qual é a casa que você vai poder me edificar? Como é que um Deus desse tamanho vai caber na casa que Davi construiu? Mas ele não está reprovando o coração de Davi. A atitude de Davi é uma atitude bacana, ele quer retribuir. A questão é como retribuir. Então isso é importante, amados, para nós que servimos. Nunca encare o serviço como uma retribuição a algo que Deus te fez. Deus não pode ser retribuído pelas mãos humanas. Não tem como a gente fazer uma casa para ele sem ele. Não tem como a gente servir sem ele. Não tem capacidade, nós vemos, ela não é inerente, o ser humano não nasce. E mesmo que nasça de novo, não é inerente ao ser humano. O ser humano não tem capacidade de fazer absolutamente nada para Deus. Por isso que o Filho veio. E no Filho todas as coisas foram feitas. Quem é o homem aprovado por Deus? É Roger? É João? É José? É o seu Cristo, é o seu Filho. Por isso que sempre ele trabalha para nos identificar com o Filho. Porque uma vez identificado com o Filho, nós temos tudo que nos deu o Filho, não é? E não somente isso, temos as características, temos serviço, temos a unção, temos a vida, temos tudo, porque tudo está no Filho. A gente sem um Filho é um tabernáculo sem a arca do testemunho. Isso aconteceu durante um período, quando a arca foi parar lá com os filisteus. E Davi, né, foi pegar a arca. Tem muitos episódios para mostrar, irmãos, do quanto é perigoso nós queremos servir sem essa base segura. Por isso a necessidade do Senhor trabalhar esse aspecto de maturidade,
Porque à medida que o Senhor vai me amadurecendo, eu falo, antigamente eu dava um passo muito rápido, agora já não posso dar um passo tão rápido. Quando eu começo a ouvir sobre isso, eu preciso dar um passo mais devagar, mas ainda é natural. Você só diminuiu o passo, mas ainda não é espiritual. Por isso que a gente passa por processo, porque a gente precisa aprender o time, sabe? Deus quer que você sirva, Deus quer que sirvamos, mas qual é o tempo? Com qual palavra? Com qual unção? Dá para entender isso? Eu não estou dificultando o processo. O que eu estou dizendo é o seguinte: existem muitos exemplos nas Escrituras daqueles que quiseram servir o Senhor, mas negligenciaram alguns princípios e eles tiveram muita dificuldade. Davi, nesse caso que eu acabei de apresentar, em Crônicas, mostra que eles foram pegar a arca com os filisteus. A arca não é para estar nas mãos dos filisteus, irmão. A arca é para estar dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo. E foram, irmão, estava uma alegria, sabe? Essa ênfase espiritual de alegria, mas sem o equilíbrio da palavra, sabe? Aí fala assim, não, mas eu quero ser alguém bem voltado ao Espírito Santo. Mas e a palavra? Não, a palavra não. Uma palavra, deixa a palavra. Eu quero só a experiência com o Espírito Santo. Irmão, sinto dizer, mas talvez esteja falando com um irmão, talvez vocês estejam ouvindo um irmão que seja o mais pentecostal entre todos vocês. Estou me segurando aqui para não dar uns pulos. É sério. Mas, irmãos, se nós não conhecermos o Senhor, nós precisamos colocar essa frase no nosso coração. Nem tudo que é espiritual necessariamente é divino. Conhecer o Senhor é essencial para que a experiência seja verdadeira. A maneira de ter uma experiência verdadeira com Deus é ser alguém que é pelo Senhor, que é pelo Espírito, é ser alguém que é pela palavra, é ser alguém que aceita os processos moldadores da cruz. Irmão, é uma grande mesa com muitos alimentos. E todos para nos fartar e nos levar a uma posição de homeostase. Ou seja, de equilíbrio do corpo. É isso que acontece quando você está doente, desfalecendo, você chega no hospital, a primeira coisa que o médico vai fazer é equilibrar você, colocar em homeostase. E é esse equilíbrio que nós precisamos. E esse equilíbrio, ele é produzido pelo Espírito Santo, através da sua obra maravilhosa. Sendo que nós temos tendências a gostar de uma coisa e gostar de outra. Então vai ter coisa que você fala, esse não é o Espírito, não. Mas é, muitas vezes é. E outras coisas você fala assim, esse aqui é o Espírito. Pode estar alguma coisa misturadinha aí, misturou alguma coisinha aí. E como é que eu posso saber, irmão? A maturidade te dá discernimento para isso. Você consegue sentir o cheiro do assunto. Você consegue ver se a coisa está descambando. Você consegue ver quando as coisas acontecem com equilíbrio. Você consegue ver. A maturidade nos leva a esses valores, a observar, a ter um instrumento de valor importante, uma sensibilidade espiritual que ninguém pode ter. O ser humano não produz essa sensibilidade. Só o Espírito pode fazer isso. Vamos ver Gálatas capítulo 4, vou mencionar aqui para os meus irmãos. Gálatas capítulo 4. Dessas pequenas considerações que não preparamos, na verdade, efetivamente, mas que nos veio ao coração essa noite. Gálatas capítulo 4. Olha que coisa interessante. Agora vamos relacionar aquilo que é a maturidade com certas experiências cristãs. Aqui tem um ponto. Gálatas fala da herança, Gálatas fala daquilo, esse texto especificamente me refiro, Gálatas fala daquilo que nós ganhamos em Cristo, Gálatas fala da nossa posição em Cristo, Gálatas fala que nós somos ricos em Cristo, não é? Mas Gálatas fala algo mais, que está relacionado à maturidade. É como se assim fosse, amados, é como se assim fosse. Ele nos mostra o grau daquilo que nós ganhamos, mas por sermos ainda meninos, não conseguimos desfrutar daquilo. Está vendo novamente o assunto da maturidade aqui? Sim ou não? Amém. Vamos ler então. Versículo 1. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Então vamos prestar atenção nisso aqui, por favor. Vamos colocar de uma forma aqui. Quem aqui se sente como um co-herdeiro de Cristo? Levante sua mão. 3 irmãos se consideram assim. É tudo que temos.
Quem é co-herdeiro de Cristo aqui? E por que vocês acham que vocês são co-herdeiros de Cristo? Porque Cristo é o herdeiro. E nós fomos colocados em Cristo. E agora nós temos essa enorme herança. Aí eu falo, Marcinho, você vai voltar para casa, aí você fala, eu estou sem gasolina. Eu falei, mas você tem bastante riqueza. Você é uma pessoa rica. Não sabia. Eu vou andando daqui até Niterói. Ele não deixou de ser rico. Ele não entende que é. É diferente. Deixa eu falar uma coisa para meus irmãos. Existem muitas coisas na vida cristã que nós não desfrutamos nem de longe. Outras nós provavelmente nem vamos desfrutar. Porque nós não entendemos o quanto nós somos enriquecidos nele. Amém. Ainda vamos em cisternas rotas. Ainda vamos buscar outros caminhos, porque não entendemos. Creia nisso, irmão. Não é uma palavra pessimista, apenas para que você pense. Um herdeiro, como diz o texto aqui, um herdeiro como na condição de menino, ele é igualzinho o servo. Ele é o herdeiro, irmão. Ele é o herdeiro, não é o servo o herdeiro. O servo tem que cuidar dele, não é isso? Vocês estão entendendo a analogia aqui de Paulo? Existe um servo que cuida daquele menino, até que ele chegue a um determinado nível de estatura. Quando ele chega a esse determinado nível de estatura, é que ele vai começar a desfrutar da herança. Você vê? É assim que acontece conosco. Nós não sabemos o tamanho da nossa herança. A única coisa que a gente sabe muito bem é reunir domingo. Cantamos os cânticos, louvamos o Senhor e continuamos a nossa vida e não há nada errado nisso. Mas por que então o Senhor segue o seu processo de nos amadurecer? Porque sem maturidade não há desfrute de herança. E Ele quer que a gente desfrute a herança. Mas não é na eternidade, irmão? Não, irmão. Aqui. Olha, irmão, e não é qualquer herança. Não estamos falando de Bill Gates, não, hein? Estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Amém. De toda a sua obra, de toda a sua riqueza que foi depositada em nós. Mas na condição de filhos tekná, nós não conseguimos desfrutar. E às vezes você fala, poxa, já falei isso tantas vezes, mas aquele irmão não entende. Ele não vai entender. Você que precisa entender que para que ele entenda certas porções, para que ele desfrute, para que ele entre de fato nisso e desfrute dessas porções, ele precisa amadurecer. Então todos nós estamos nesse processo de amadurecimento. Por quê? Porque senão o Senhor, como suas questões estão em regiões celestiais, o que ele está fazendo? Ele está nos tirando da terra e cada vez mais nos introduzindo nessa realidade. Não que não estejamos, porque Paulo fala que nós somos colocados em regiões celestiais, mas às vezes a gente desce a escada, começa a andar por aqui, por baixo. Então o Senhor precisa fazer esse trabalho cada dia de nos introduzir, né, nessas regiões para que a gente possa ver as coisas a partir daí. Então ele segue, mas, versículo 2, mas está debaixo de tutores, não é? De tutores são aqueles que protegem, tutores são aqueles que defendem, né? E curadores são aqueles que administram os bens alheios por ordem judicial, é como um procurador, né? Então é ele que toma conta daquela criança riquíssima, mas ela não pode desfrutar, porque ela não tem idade para desfrutar, ela não tem maturidade. Então vamos colocar dessa forma, amados. Roger, então quer dizer que a gente só vai poder desfrutar daqui a uns 50 anos? Não, irmão, não é assim. Na medida que crescemos, na mesma medida desfrutamos. Amém? Aí você fala assim, poxa, irmão, então deixa aquela cruz vir que vai ser uma maravilha. Irmão, quanto mais o Senhor pode trabalhar em nós, mais de Cristo vai sendo formado. Mais dele vamos compreendendo, vamos sendo pessoas mais inclusivas. Não havia um tempo que a gente batia lá nos irmãos de denominação? Vocês estão fazendo isso ainda? Ou já parou isso? É sério. Não faça isso não, irmãos. Isso é errado, isso é equivocado. São nossos irmãos. Mas quando você começa na fé novinho, você saiu de lá, está cheio de prejuízo, agora você quer descontar. Mas não faça isso não, irmão. São nossos irmãos. Amém. Os irmãos do sistema, não faça isso também não. Quantas vezes, né, Cláudio? A gente chamava os irmãos de mão de Babilônia. Os irmãos da Babilônia. Irmão, será mesmo que o Senhor olha de uma maneira para a gente, olha de uma maneira diferente para eles? O sangue que te lavou, irmão, é o mesmo sangue que lavou eles. Amém. A gente tem que aprender a respeitar, não é?
ao Senhor, a sua obra. O Senhor não se agrada disso não, irmãos. São nossos irmãos. Ah, mas você prega lá? Prego, você me chamar, vou lá. Se o Senhor disser que tem que ir, eu vou lá. Sem problema, são meus irmãos. Eu quero vê-los dessa forma. Eu quero ter comunhão com eles sem colocar barreira. Amém. Entende? A gente, para ter comunhão, a gente estabelece um monte de coisa, por isso que a gente fica tudo enrolado. Porque Deus só estabeleceu a Cristo como processo de comunhão. As doutrinas essenciais e centrais da fé, essa sim. Se disser também que o Espírito Santo não é Deus, já estou saindo de lá. Agora, se o assunto é isso, é aquilo outro, questões que ainda não foram, que ainda estão num processo de aperfeiçoamento até que cheguemos, não chegamos a lugar nenhum, temos que suportar uns aos outros. Amém. Suportar uns aos outros não é suportar esses que estão perto de você, não, de mim não. Suportar uns aos outros é suportar o corpo de Cristo na sua forma geral. E nós não somos sem os irmãos não são sem nós, sem a gente. Amém? Amém. Assim também nós, versículo 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Fica aí, deixa eu ver, acho que é Colossenses 2. Fiquem onde vocês estão, por favor, irmão. A hora que vai avançando, deixa eu ler esse texto de rudimento do mundo, porque esse texto é bem importante. Deixa eu ler aqui para meus amados, dentro desse contexto. Capítulo 2, acho que é o versículo 18. Deixa eu ler, vocês fiquem aí. Versículo 18, se eu não me engano. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligados à cabeça, do qual todo o corpo provido e bem ajustado ou organizado, pelas juntas e ligaduras, está vendo, irmão, quantas expressões distintas e diferentes de Cristo, no corpo de Cristo? Tem nada aqui que você pode escolher, eu prefiro isso em detrimento daquilo, isso já se cometeu na história. Eu gosto de Paulo, eu gosto de Cefo, eu gosto de Apolo, eu gosto disso, eu gosto desse dom, isso aqui eu não gosto, aquilo eu gosto. Não há edificação se não houver complementariedade dos membros do corpo de Cristo. A gente é tão diferente, irmãos, e a gente precisa, com a ajuda do Senhor e com o seu trabalho de nos amadurecer, entender que nós precisamos desesperadamente de um dos outros. O que está faltando em mim é o que está cheio em você. Amém? Aí você fala, mas criou-se uma cultura, só tem aquele que está atrás do microfone. Essa cultura que se criou. Mas isso não é real. Nós estamos empobrecidos porque aqueles que precisam agir, precisam fazer alguma coisa, eles não fazem. Estão sucumbidos por uma cultura onde o lugar deles é sentado no banco, ouvindo alguma coisa domingo após domingo. E isso vai trazer sérias complicações para o desenvolvimento da vida espiritual dele e dos demais membros do corpo. Deus nunca estabeleceu, eu nem lembro se havia microfone na época, acredito que não. O que Deus estabeleceu é o serviço do corpo, dos seus membros em particular. Cristo repartido, amém, não nesse e naquele irmão, no corpo de Cristo. E quando nós entendemos isso, nós vamos procurar ouvir nossos irmãos com mais cuidado. E aí nós vamos, talvez não chegue no final desse assunto, mas existe um caminho para buscar isso aí, sabe? Existe uma senha. Eu demorei alguns anos para ver, só vi, ainda não entrei não, só vi, de longe. Mas posso passar essa senha para vocês, o que vocês acham? Amém. Gostaria de ver? Amém. Existe um caminho, irmão, o Senhor nos dá um caminho. Amém. O Senhor nos dá um caminho. Não é só um desejo do Senhor, fala, agora vocês se viram, você sabe o que eu quero, não. O Senhor, além dele querer, ele também dá o caminho. É ele o maior interessado nessa obra. Amém. Ele é o maior interessado nessa obra. Então ele segue, no versículo 20 diz, se pois estáis mortos com Cristo, é aqui, quanto aos rudimentos do mundo, lembra que ele falou de lá, de rudimentos do mundo? Olha o que é. Porque vos carregam ainda das ordenâncias como se vivesses ainda no mundo. Tais como? Olha como é que é o nível do viver cristão para as pessoas, para nós, irmãos, muitos de nós que não alcançamos a maturidade. Quem quer servir o Senhor aqui? Amém? É possível servirmos o Senhor na condição de meninos? Não. Se uma vida vem perguntar para você, irmão, eu estou vivendo isso na minha família, assim, 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 o que você vai dizer a ela? O que vier na sua cabeça? O que você leu num livro? Você vê como é que é sério isso?
O que você disser, sua palavra pode ser uma tremenda bênção, mas também pode gerar uma maldição na vida de uma pessoa, se não é uma palavra adequada com Cristo, fruto da maturidade, fruto do discernimento que o Espírito te dá, de uma sensibilidade. Às vezes a pessoa está falando para você A e você está entendendo B, e é o B que está certo. Isso aconteceu direto na vida de Jesus. Eles iam perguntar uma coisa e o Senhor respondia outra. Sabe por quê? Ele é aquele homem que aparece lá no Apocalipse, que tem olhos como chama de fogo. Ele não olha só as suas palavras, ele conhece o que está no seu e no meu coração. E aqueles que o servem e estão identificados com ele, têm uma visão, não sei se dizer, não posso dizer no mesmo nível, mas tem uma visão muito compatível. Você consegue ver a dificuldade de uma pessoa sem ela abrir a boca. Isso é serviço a Deus. Vai chegar na casa do irmão, abrir a geladeira. Ih, rapaz, essa geladeira parece um aquário, só tem água. Não, irmão. É sabermos que aquela geladeira é um aquário sem abri-la. Mudou? Mudou. Ah, mas o irmão não comunicou. Comunicar com os santos, procura ver lá direitinho no português. Você vai tomar um susto. Não é ele que comunica. Somos nós que temos que comunicar com quem está em deficiência, com quem está com dificuldade. Quem está com dificuldade, Deus não vai exigir de quem está com dificuldade. Quem está com dificuldade não tem nem força. Imagina um pai de família abrindo para você que está com necessidade. Isso é uma dificuldade para nós homens, que somos provedores da casa, dizer que está com alguma... ter que abrir isso. Então o Senhor que fala, cuidai, né, dos santos nas suas necessidades. Eu não preciso abrir a geladeira, eu preciso ter sensibilidade espiritual. Só o ministério do Espírito Santo pode fazer isso. E para ele fazer isso, ele precisa nos identificar com Cristo, porque ele sabe fazer. Nós não sabemos, mas identificados com ele, nós fazemos. Esse é o serviço cristão. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. E ele segue aqui, não ligado à cabeça, o último texto que nós lemos no versículo 20, diz, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenância, como se não vivesses ainda, como se vivesses ainda no mundo? Tais como? Olha aqui que são ordenâncias, olha que são conceitos do mundo segundo o ministério paulino, irmão. Olha isso aqui. Ele fala assim, tais como? Não toques, não proves, não manuseis. Você acha que isso é vida cristã? Você ensinar uma pessoa, olha, você não pode tocar nisso, você não pode manusear isso, você não pode fazer isso. Isso nós, dentro do contexto de que nós acabamos de ler de Gálatas, isso é feito com os meninos, óbvio. As crianças você precisa ensinar a lei, você precisa mostrar, aí não toca menino, você vai levar choque, aí você precisa colocar limites. Isso é o que precisa ser de fato, de acontecer. Mas quando eu era menino, vestia como menino, andava como menino, falo como menino, etc. Mas depois que vai crescendo, o que acontece? As roupas têm que ir sendo mudadas, muda o falar, muda a expressão, maturidade. Ele já consegue estar com pessoas que antes ele não conseguia estar, ele consegue observar algo muito diferente a ele consegue perceber que Cristo está ali. E, irmãos, isso é tão valioso no corpo, irmãos. Isso é tão valioso no corpo. Quando a gente começa a viver nesse nível de vida espiritual. Não nível de não toqueis, não manuseis, não faça isso, não faça... Não é nível de ordenância. Isso ainda é mundo. Ainda é natural. Ele nos chamou para algo mais excelente. Amém? Então aqui em Gálatas ele segue dizendo aos rudimentos do mundo, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, então vem o tempo, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, de toda aquela ordenança, irmãos, a fim de recebermos, aí ele fala aqui, adoção de filhos. Novamente, João Ferreira usa adoção de filhos no texto que é o ióstese, a fim de recebermos o quê? A condição de filhos maduros. É esse o seu intento. E trabalha de todas as maneiras. Existem dons na igreja? É para isso, é para a edificação do corpo. Existe o ministério da palavra? O que mais existe? Fala para mim, com liberdade. Pode falar. O que mais existe? O dom de apacentamento. Apacentamento. O que mais? Dom da palavra. O que mais?
dom de repartir, governo, palavra de sabedoria, o que mais? Vocês já viram palavra de sabedoria? Alguém sabe o que é isso? Você está vendo, irmão? A gente nem sabe o que é. Mas vocês acham que a gente precisa? Não sei, se tiver na Bíblia precisa. Está na Bíblia, não? Tem alguém que fala assim, não existe mais presbítero. Eu falei, tá bom, irmão, se você não quer que exista, o que eu posso fazer? Mas na minha Bíblia está escrito, presbíteros. Está lá. Está nas escrituras, irmão. Tudo isso. Tem coisas que nós nem sabemos que existem. Então, naturalmente, nós temos dificuldade na nossa caminhada. Por isso que o Senhor precisa abrir os nossos olhos para tudo isso. Não é isso, irmão? E à medida que Ele abre os nossos olhos, fala, irmão, eu pensei que era só isso. Outro dia, um irmão que pertence a um movimento que vocês conhecem, um movimento cristão, ouviu um outro irmão pregar, encontrou um vídeo na internet e falou, irmão, nunca vi isso em 30 anos. Eu falei, irmão, esse que pregou para que você ouviu é um dos mais fracos que tem aí. Claro, irmão, e fica dentro de um movimento, irmão. Você quer danificar o corpo de Cristo? Você passa a não ter comunhão com ninguém, toda a verdade está dentro dessa comunhão aqui nessa sala, a direção de Deus está dentro dessa sala, a vontade de Deus está dentro dessa sala, o fluido do Espírito Santo está dentro dessa sala. Acabou, irmão, acabou para a gente. Um nível de soberba que o Senhor não caminha 1 milímetro. Ele trava o negócio e começa a sequidão. E não tem mais palavra, não tem mais manifestação de nada, e ora, e jejua, e clama, e nada. E às vezes são anos até de disciplina. Isso é sério, isso é muito sério. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê temor sobre essas questões. E aí ele fala então que a maturidade, a condição de filhos maduros, é para que exatamente todo esse acervo, depois medita nisso aqui, irmão, a gente não tem tempo de entrar em tantos detalhes, medita nesse capítulo 4. Todo o acervo de Deus em Cristo nos foi dado à igreja. E a igreja só desfruta isso em plenitude à medida que ela, o quê? Amadurece. Mas para ela amadurecer, ela precisa receber essa irmã, ela precisa receber esse irmão, aquele irmão, aquele irmão, aquele irmão. Nós recebemos, mas não incluímos. É uma diferença. Até por educação. Deixa a porta aberta aí, viu, irmão? Se entrar alguém, é por educação. Mas às vezes a gente não inclui. E por não incluir, nos empobrecemos daquela porção que aquele irmão, que aquela irmã tem. E por ficar empobrecidos, nós não amadurecemos. E por não amadurecer, não conhecemos o que nos foi dado por Deus em Cristo. Ficamos empobrecidos. Olha para o lado, olha para o teu irmão e fala, puxa vida, irmão, como é que eu preciso de você? É isso. Lembre-se disso. Cristo não está repartido num irmão. Cristo não está repartido num movimento. Cristo não está repartido numa localidade. Cristo está repartido no corpo de Cristo. Vamos ver mais um, Efésios capítulo 4. Por favor, acompanhe comigo. Efésios 4. Já vou acabando, irmãos. Vou terminando. Efésios 4. Efésios 4, um texto bastante conhecido. 4, versículo 8 diz assim, 4:8. Pelo que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele está citando lá, Paulo está, a mente, o Espírito Santo está trabalhando sobre Paulo, soprando sobre Paulo essa palavra para ele escrever, e a mente dele está lá em Salmo 68, onde está descrito esse assunto. Lá diz que o Senhor recebeu dons. Em Salmo 68, a única diferença é que lá diz que o Senhor recebeu os dons. E aqui diz que ele entrega esses dons que recebeu. É a única diferença, mas o assunto é o mesmo. E aí ele diz aqui, ora, ele subiu, que é senão que também tenha antes descido as partes. Isso aqui nos faz pensar, a terra não tem uma parte só. Ele fez muitas visitações a partir da sua experiência intratumba, após da tumba, quando seu corpo descansava, né, na tumba ali de José de Arimateia, ele desceu às partes mais baixas. Existem partes que foram visitadas pelo Senhor com funções diferentes. Não é o nosso assunto, só comentando porque está aqui no contexto. E ele segue dizendo, versículo 10, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
E o que ele quer com isso? Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Sabe o que é aperfeiçoamento? Use outra palavra, um sinônimo. Maturidade. Não é treinamento. Ele não falou aqui treinamento. Esse treinamento aqui, fala assim, irmão, vamos fazer aqui uma escola e nós vamos... Não, irmão, a escola vai nos falar o que precisa ser feito. Agora, introduzir dentro do assunto aí precisa ser o Espírito. O Espírito nos ensina a letra e nos introduz a vida. É o Espírito quem precisa fazer. Às vezes nós cometemos o erro de conhecer as Escrituras apenas de uma forma literária, o que Jesus falou. Vocês erram por não conhecer. Ah, não, Senhor, a gente conhece as Escrituras, mas não conhece o poder de Deus que se manifesta por trás dela. Por trás das letras das Escrituras, irmão, nós precisamos perceber o poder de Deus. Quando você lê uma Bíblia, quando você lê uma porção das Escrituras que você não consegue perceber nada, você precisa voltar. Você e eu precisamos ler com meditação sobre aquela porção. Nós precisamos saber o que está errado, porque eu leio e é como se nada tivesse acontecido. Eles estão intimamente juntos, totalmente inseparáveis, absolutamente não separados, digo. O que isso quer dizer? Que por trás dessas letras sagradas se movimenta um Espírito. E esse é o Espírito de Deus. Então, quando ele fala de treinamento, ele não está falando de treinar a mente e nem treinar capacidades humanas. Por isso que a gente passa processo, irmãos. Por isso que a gente passa aprovação, porque isso faz parte do treinamento. Eu quero ser maduro, então vou para o seminário Batista, Bethesda, o seminário, nada contra o seminário. Você vai aprender as Escrituras em grandes porções. Mas ainda não é ser treinado. Ele diz que os ministérios foram dados para treinar os santos, ou seja, para amadurecer os santos. Para quê? Olha novamente o para quê aí. Para quê? Para que será que os santos devem ser amadurecidos? Para que vocês acham? Lá era para que eles pudessem desfrutar da herança. Lembra? Gálatas capítulo 4? Aqui não é desfrute de herança. Aqui é o quê? Serviço. Serviço. Então, novamente, irmão, vamos olhar para esse texto com carinho. Com a ajuda do Senhor. Nós somos em muito incapazes de servir o Senhor adequadamente se nós não formos treinados pelo próprio Senhor. Nós precisamos ter uma disposição no nosso coração, irmãos. Você quer servir o Senhor? Sim ou não? O Senhor quer mais do que você sirva. Mas precisa haver no seu coração, no meu coração. Nós precisamos demonstrar para o Senhor o que queremos. Senhor, eu já sei o que fazer. Deus não precisa desse servo. O servo, sabe o que é o servo? Lembra do que ele falou do que em Apocalipse é falado no capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano. Pelo seu sangue nos comprou, etc. E nos fez, uma tradução diz um reino sacerdotal, ou nos fez reis e sacerdotes. Lembra disso? Isso foi feito pelo sangue, isso é uma provisão do sangue. Você pode não você pode não exercer o sacerdócio, mas você é um sacerdote, porque é o que a Escritura diz. Se ele derramou o sangue, você é um sacerdote. Amém? Mas não é só sacerdócio, é reino. É um reino sacerdotal ou reis e sacerdotes. Por que isso é assim? Porque como Deus deseja estabelecer um reino, ele precisa antes do reino estabelecer o sacerdócio. Ele sabe que o homem não tem capacidade de estabelecimento de reino nenhum, a não ser o seu próprio, e não é o que Deus está interessado. Então, para que o reino seja estabelecido, o reino da vontade divina, o reino do Filho do seu amor, sabe o que é necessário? O quê? Sacerdote. Olha a entrada do sacerdote, do sumo sacerdote, por exemplo. Ele entra, ele passa por todos aqueles processos, né, divisórios, até chegar no Santíssimo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas ele chega lá. Para que ele chega lá? Para servir. Ele é um sacerdote, ele serve na presença do Senhor. Ele vai ouvir coisas maravilhosas por lá na comunhão com Deus. Coisas que não são ouvidas do lado de fora. São essas coisas compradas no Santíssimo, que são administradas como serviço do lado de fora do tabernáculo. Então o caminho de entrada nosso para o serviço não é o reino, o caminho é o sacerdócio. A entrada precisa ser sacerdotal, para que o retorno seja um retorno de reino. Ou seja, no momento em que estamos como sacerdotes na presença de Deus, nós agora temos os pães frescos para repartir com aqueles que estão lá fora. A entrada é como rei, é como sacerdote.
a saída é como rei. Ou seja, o serviço, ele não precede o sacerdócio precede o serviço. Se nós estamos ajudando os irmãos nas nossas localidades, nós precisamos compreender bem isso. Esses irmãos não serão ajudados com as nossas ideias. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nós precisamos de um ministério sacerdotal sério, para que ao sair de lá tenhamos esses pães frescos para repartir do lado de fora. Os irmãos não precisam das nossas ideias. Eles não precisam dos nossos cabelos naturais brancos. Eles precisam de Cristo. E Cristo é conhecido lá na experiência, no mais profundo do nosso ser, lá nas câmaras das nossas intimidades com Ele. É lá que nos fortalecemos, é lá que há unção. Já ouviu essa palavra unção? Olha como a gente gosta dessa palavra, mas você acha que isso encontra em qualquer esquina? Não encontra, irmãos, não encontra. Isso é comprado. Aconselho-te que de mim compres. É um colírio, é uma capacitação para o serviço no ministério. Não é isso, irmão? Ministério ministério é a mesma palavra para serviço. Então é muito importante, irmãos, muito importante. Nesse caso aqui, falar do serviço, falar da obra, depois Paulo vai falar no capítulo 3 de Coríntios, falar da obra de cada um, né? Porque tem a obra de Deus, tem a obra do ministério, que já é mais colegiado, e tem a obra de cada um. Paulo fala da obra de cada um de nós temos uma obra, irmãos. Não a parte... Não a parte do ministério, porque é o ministério do novo pacto, é o ministério da nova aliança, é o ministério da reconciliação, é o ministério de Cristo, é o ministério do corpo. Então não pode ser a parte, tem que ser junto, mas cada um tem a sua própria responsabilidade. Acabamos, né? Amém. Deixa eu só ver então mais um versículo, pode ser? Pode ser mais um. Vamos ver um que me... como é? Cantares. Cantares de Salomão. Vamos ver só esse, irmãos. Amanhã precisamos descansar. Bom. Cantares, Eclesiastes, né? Vai lá naquela sequência lá de Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Naquelas relações de Sulamita, e aqui a gente tem um aspecto bastante interessante. Senhor Jesus. Quero citar um texto, alguns de vocês já viram fazer essa citação, me chama muito a atenção. Cantares capítulo 8, versículo 8 também. Olha essa expressão impressionante. Temos uma irmã, todos encontraram? Por favor, eu aguardo. Amém? Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Peitos fala de maturidade. As mulheres são fornecidas de hormônios desde a sua juventude, os hormônios da sexualidade mais para tarde, né? Então tem os estrógenos, tem prolactina para leite, outros hormônios, e é óbvio que uma mulher jovem não vai ter mama. Isso fala de maturidade, porque mama é uma mulher na idade adulta. Mas o texto segue, e ele segue dizendo assim: temos uma irmã que ainda não tem peitos. Que será, o que faremos a essa nossa irmã o dia em que dela se falar? Uma tradução mais pontual, o dia em que ela for pedida em casamento. Novamente, nós vamos observar o tamanho da importância, meus amados, que tem o assunto maturidade. Agora é o assunto do casamento. Agora são as núpcias, né? O tão sonhado, né? E o tão falado, a vinda do nosso Senhor Jesus, né? E irmãos, temos uma irmã que ainda não tem maturidade. O que quer dizer isso em relação ao casamento? Uma menina pode se casar? Sim ou não? Não pode se casar. Mas uma menina na condição de menina, se ela tem
4, 5, 6 anos. Existe algum problema nisso? Sim ou não? Não. Existe algum problema dela não ter maturidade com 2, 3, 4 anos? Não existe. Onde é que está o problema? Onde é que está o problema, amados? Se ela tem 20, se ela tem 30, se ela tem 40 e ainda não tem mama. Aí tem um problema. Hipomastia numa mulher adulta é um problema. Assim também é conosco. Vê a importância, a maturidade para o serviço, a maturidade para a herança, desfrute da herança, a maturidade para o casamento. Todos nós estamos sentados aí, temos no nosso bolso, em um dos bolsos, aqui todos são crentes? Sim? Se não for, vamos mudar o tom aqui da conversa, né? Todos nós aqui somos, graças ao Senhor, filhos de Deus, amados, que maravilha, glória a Deus por isso. Todo mundo aqui tem um convite no bolso, não precisa olhar, está aí no teu bolso, eu tenho certeza que está. Para participar das bodas do Cordeiro. Aleluia. Irmão, coisa rica, hein? Não tem nem como mensurar um negócio desse. Imagina que dia glorioso será esse. Participar, a gente vai para o casamento dos irmãos, vai com uma alegria, gasta um dinheiro, né, irmão, que não é brincadeira, porque para ir para casamento tem que estar bem vestido, não é isso? Casamento pede beca, né? E é diferente na vida cristã? Não temos que nos aprontar, meus amados. E o que é se aprontar? Maturidade. Como Deus vai casar com uma menina. E o detalhe, nós temos um convite no bolso, temos que sair dessa reunião e já arrumar, caçar um rumo de começar a preparar essas vestes. Amém. Com a ajuda do Senhor. Senhor, trabalha, não sei nem como fazer isso, mas o Senhor sabe, Senhor aqui, o Senhor não quer? Eis-me aqui. Porque o dia e hora já está marcado. Só o Pai sabe, não é? Mas já tem dia e hora esse casamento. Quem quer participar aí? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Irmão, perdão, glória a Deus aqui, mas o assunto é que quando você lê esse texto, é isso que você ouve, provavelmente muito mais do que isso. Apocalipse capítulo 6, 19:6. Obrigado, amor. 19:6. Diz que lá eles falam daquele casamento. A palavra fala daquele casamento, diz que haverá júbilo. Irmão, vou te dizer, se você não é pentecostal, filho, começa a aprender esse caminho de dar umas glórias a Deus, porque é o que mais você vai ouvir por lá. Amém. Pessoas cheias de júbilo, amém, cheias de alegria, alegria. Imagina, irmão, a gente tem uma alegria aqui ainda tão prejudicada por conta da questão desse tabernáculo e por vários outros fatores. Imagina na condição de seres glorificados na presença do nosso Deus, agora já não olhando através de um irmão, hoje para olhar Cristo através do irmão que tem dificuldade. Tem que selecionar uma dificuldade. Quando a gente vê um, a gente fica igual moscas, aquelas mariposas voando em volta, já viu? Porque o irmão mostrou um pouquinho de Cristo, aquele monte de mariposa. Irmão, isso deveria ser natural entre nós. Até um morto ressuscitado deveria ser algo natural, porque a palavra fala disso. A palavra fala de dons de maravilha. Pedro passava, sua sombra curava. Irmão, se acontecer isso aqui com a gente, é capaz de bater na madeira, mandar isolar, correr, ficar com medo. Mas por quê? Por faltar maturidade. Puxa, Rogério, mas a gente já está tanto tempo caminhando. Isso não quer dizer maturidade. Você acha que esse cabelo branco significa maturidade? Não. É o que de Cristo foi trabalhado, foi formado. Amém. Amém. Foi a disposição que Ele colocou no nosso coração, dos nossos irmãos, de dizer, Senhor, não sei de nada disso, mas fazer igual Maria, faça conforme a Tua palavra. Faça em mim conforme a Tua palavra. Bendito seja o Senhor. Então ele diz, o que será dessa nossa irmã? Ele está fazendo uma pergunta, o que vai ser dessa nossa irmã o dia que ela for pedindo casamento? Porque já tem um casamento com dia e hora marcado. E o que vai ser se a gente chegar a essa hora, irmãos, e a nossa maturidade ainda está, que o Senhor nos ajude, amém? Quer ler mais um texto? Vamos deixar isso para daqui a 6 meses. Quer ler? Podemos ler mais um texto, irmão? E terminamos, amém? Vamos em Gênesis, então, mais um aspecto, agora fala do reino também. E demonstra esse aspecto de maturidade. A senha vai ficar para depois. A senha vai ficar para depois.
É bom deixar deixar um pedacinho para mastigar depois. Não é isso, irmão? Que o Senhor nos dá um caminho, bendito seja o seu nome. Vamos ver Gênesis 1, Gênesis, se é 1:26 ou 2:26, deixa eu ver. Fala do homem, né? 1:26, não é isso? 1:26, um texto também bastante conhecido. Estamos mencionando apenas os textos mais conhecidos dos irmãos. Quem tem o convite aí para o casamento? Amém. Quantos tem? Amém. Aleluia. Então, meu querido, está na hora de vestir a beca. Amém? Nosso Senhor está voltando. Então é isso aí, temos que nos... Alguém diz assim, irmão, ele não está voltando. Ele vai voltar. É mais bíblico, é verdade. Ele vai voltar. Alguém tem dúvida disso? E por que a gente não se arruma? Por que a gente não se arruma? Fala, irmão, por quê? Hein? Podemos orar nessa noite? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Vamos orar.